Capítulo 39 Instalação do quadro. Como eu sou o quê? Lit gritou, tendo perdido a calma por um segundo. Agora era a vez do conde ficar vermelho até os ouvidos. Lit seguiu Keila, resistindo ao desejo de exigir que ela se movesse mais rápido. Toda aquela situação se tornou completamente inesperada e pesava bastante em sua mente. Desde que ouvira falar da pintura, Solos não parava de rir, projetando em sua cabeça estátuas famosas como o David de Donatello ou o Perseu de Antônio Canova, mas ela substituiu os traços faciais pelos de Lit e trocou a cabeça de Medusa pela de Big, moendo em seus nervos. Eu juro que, se aquele desgraçado do conde me deixasse no algo assim, eu o matarei mais rápido e com mais crueldade do que sua esposa psicopata jamais poderia. Felizmente para o conde, esse não foi o caso. A pintura era bastante grande, com 1 metro de comprimento e 1,5 metro de altura, e representava o Big, de pé com olhos vermelhos brilhantes em uma floresta escura, ocupando o centro e o canto esquerdo. Lit foi atraído enquanto encarava a besta mágica, oferecendo apenas o perfil esquerdo ao espectador. Seu pequeno corpo ocupava apenas o canto inferior direito, envolvido por uma aura mágica. Seu braço e mão esquerda foram incendiados, supostamente por causa de um feitiço de fogo que ele estava lançando. A perspectiva e o fundo cheio de escuridão fizeram o Big parecer grande e aterrorizante como um dragão, enquanto Lit apareceu como o único elemento de luz, seu rosto cheio de coragem e determinação. O enorme corpo empalhado do Big foi colocado alguns metros à direita, meio escondido em uma alcova, para mostrar ao visitante o final da história retratada no desenho. Bem, não é tão ruim assim, Lit pensou. Não é o horror cafona que eu imaginava, e eu nem sou um idiota embelezado. Esse é o meu rosto de verdade. Solos, sou eu, ou pareço meio bonito? Bem, eu não sei, ela respondeu. É definitivamente uma versão sua que não brilha e franze a testa o tempo todo. Mais importante, ele não parece estar lá porque perdeu uma aposta, como você faz quando se olha no espelho. Lit suspirou de alívio. Pelo menos ele não era retratado em seu traje de aniversário ou em algum tipo de pose arrogante. Isso teria sido realmente embaraçoso para ele. Qual é o problema com a pintura? Lit perguntou, coçando a cabeça em confusão. O problema é que meu pai mostrou a todos os convidados, criados e transeuntes que estavam dispostos a ouvi-lo, contando como você derrotou sozinho a fera malévola em uma batalha épica de magia e inteligência. Jadon respondeu. Essa é uma lembrança bastante precisa dos eventos, embora totalmente inventada, comentou Solos. O conde seria um excelente contador de histórias. Você está pensando demais. Ninguém realmente testemunhou a luta, a pele está quase completamente intacta, e todo mundo sabe sobre a obsessão do Conde Lark com a magia e o patrocínio de jovens promissores. Eles provavelmente acreditariam que ou eu tive sorte ou que o conde me ajudou, e está tentando me enganar como um herói. Sem ofensa, seu senhorio. Nenhuma reclamação, o conde respondeu. Então, você gostou? Ele estava ansioso por impaciência, esperando pela resposta de Lit. Como não gostar? Ele encolheu os ombros. Eu não sou um especialista em arte, mas parece bem pintado. Tanto eu quanto o Big somos retratados de forma realista. A única pergunta que tenho é como o artista pode conhecer o meu. Então o olho de Lit notou a assinatura do pintor no canto inferior esquerdo. Era uma linha rabiscada, mas com um salto de imaginação era possível ler o nome Trekiolak. Lit virou-se abruptamente bem a tempo de ter um vislumbre do Conde Lark pulando de alegria, antes de recuperar a compostura. Tendo resolvido esse problema, eles retornaram silenciosamente aos aposentos particulares do conde, antes de retomar a conversa. Lit fingiu estar lançando um feitiço falso, enquanto na verdade lançava seu feitiço zumbido. Isso criaria um vórtice de ar esférico que tornaria impossível a escuta por meios convencionais, distorcendo os sons que saíam da sala. Isso impedirá que alguém escute. Como eu estava dizendo, levando tudo em conta, ninguém realmente acreditaria nessa história. É claro que todo mundo sabe que meu rosto complica as coisas, mas uma operação secreta ainda é viável. Pelo que vejo, temos duas opções. Primeira opção.
Finjo não cumprir o que o conde disse até esse momento e agir como um mágico meio cozido. Isso dará aos inimigos dentro e fora de casa a confiança para continuar com seus planos, como se eu nem estivesse aqui. Deve ser mais fácil capturar quem tentou envenená-lo, mas também significa que o assassino irá se encorajar e atacar com mais frequência. Considere que essa pessoa ou pessoas podem ser um peixe pequeno, portanto, mesmo eliminá-lo não seria bom, eles seriam facilmente substituíveis. Opção 2. Eu toco alto, confirmando todos os rumores sobre mim. Isso deve colocar sua esposa em alerta, forçando-a a reconsiderar seus planos e a se tornar mais cautelosa. Isso significaria uma paz temporária, mas as próximas tentativas de assassinato seriam conduzidas por uma pessoa habilidosa que atacaria somente após uma cuidadosa preparação, dando a ele uma grande chance de sucesso. Ao mesmo tempo, não seria fácil encontrar outro mercenário de confiança em tão pouco tempo, se conseguirmos eliminar o primeiro. Ambos os caminhos estão cheios de espinhos e perigos, então cabe a você decidir. A sala ficou em silêncio, os três nobres estavam pensando sobre como eles queriam apostar suas vidas. Não existe uma terceira opção? Keila perguntou. Se você puder encontrar um, com certeza. Estou aberto a sugestões. Lit encolheu os ombros. Eu digo que nossa melhor opção é discrição. O conde havia se decidido. Não estamos tentando derrotar Koya no seu próprio jogo, só precisamos parar por um tempo. Se conseguirmos sobreviver sozinhos até agora, com a ajuda de Lit, as coisas devem ser muito mais fáceis. Vamos manter nossa força real oculta o máximo que pudermos, para que, quando ela descobrir a verdade, espero que ela não tenha tempo suficiente para tomar as melhores contramedidas que puder. Eu a conheço bem, ela é fria e calculista, mas sob pressão ela é muito melhor em receber ordens do que em dar. Já aconteceu várias vezes no passado, e agora não é diferente. Ela poderia ter fingido aceitar minha decisão, ficar ao meu lado, apesar de nossas diferenças. Dessa forma, até a primeira tentativa de envenenamento teria sido bem sucedida, pois minhas suspeitas surgiram principalmente porque eu sabia que ela não ficaria à toa ao perder o status e o dinheiro que o título de condessa lhe confere. Mas, como sempre, o mau humor de Koya tomou conta dela e ela cometeu um erro após o outro. Então, qual é o nosso próximo passo? Até que tudo esteja resolvido, não contrate novos funcionários, é muito arriscado, disse Lit. Além disso, não há muito que possamos fazer, ainda estamos na defesa. A única coisa que me vem à mente é me apresentar à sua equipe, um pequeno grupo na época. Aqueles que ainda são leais a você me olham com curiosidade e benevolência, enquanto aqueles que são a folha de pagamento de sua esposa podem se sentir pressionados e perder a calma. É um tiro no escuro, mas é melhor que nada. O plano de Lit era realmente mais complexo que isso, mas não era algo que ele pudesse compartilhar. Entre sua visão da vida e o senso de mana de Solos, ele anotava todos aqueles cuja força física excedia seus requisitos de ocupação ou tinha pelo menos um núcleo de mana amarelo. Nossa melhor aposta seria um homem de meia idade, com corpo forte e núcleo de mana. Seria o suspeito perfeito. Lit pensou. Por que um homem? Perguntou Solos. Porque os homens são fisicamente superiores, mesmo neste mundo. Uma mulher seria mais adequada para uma armadilha de mel, mas já sabemos que o conde não mexe com empregadas domésticas. Meia-idade, porque deveria ser alguém que a condessa plantou há muito tempo, para deixá-lo ganhar a confiança e a autoridade necessárias para se mover livremente na mansão. E um núcleo forte de mana seria uma ótima notícia para um assassino. Duvido que alguém com talento suficiente para a magia se contentaria com um trabalho manual sem uma boa razão. Além disso, se há algo relacionado à magia a acontecer, seria o desvio perfeito, pois as mulheres sempre seriam as principais suspeitas, sendo naturalmente mais talentosas. Quando o conde lhe disse para demitir metade da equipe, Lit se iludiu, acreditando que isso tornaria as coisas mais fáceis para ele controlar. Mas a realidade implorava para diferir. O restante do pessoal ainda somava mais de 50 unidades, e isso foi apenas depois de não considerar jardineiros e trabalhadores estáveis, uma vez que eles não tinham acesso ao edifício principal.
54 pessoas fodidas. É mais do que toda a população da vila. Levei horas apenas para conhecê-las. Nenhum deles havia mostrado sinais de estresse ao encontrá-lo, tornando seu plano oficial um fracasso completo. O lado positivo era que ele havia encontrado possíveis suspeitos. O problema, pensou, era que havia muitos. Lita havia encontrado entre os funcionários 16 pessoas que se destacavam por suas habilidades físicas ou mágicas. No entanto, ele não tinha como executar uma verificação de antecedentes do lado de fora perguntando diretamente a eles ou a seus colegas, mas isso tornaria suas intenções muito óbvias. Ele não podia confiar no conde ou em seus filhos para isso, eles mal sabiam seus nomes e papéis na casa. Lito decidiu que, por enquanto, o melhor que podia fazer era manter sua própria família no escuro. Enquanto ele desempenhava seu papel de mágico fraco, o lugar mais seguro para eles era o mais distante dos olhos da tempestade. Ele continuou pensando e pensando, mas não conseguiu encontrar uma saída. Droga! Estou realmente começando a acreditar que desta vez estou fora do meu alcance. Não sou detetive, apenas um químico fora de prática que agora pratica artes mágicas. Isso não é um problema que eu possa resolver matando ou queimando coisas. A situação se assemelha cada vez mais a um jogo de xadrez, e eu odeio xadrez. Eu sou péssimo no xadrez quando a luta é justa, e muito menos quando tudo que tenho é minha rainha, eu, o rei, conde, e 2 peões, herdeiros. Solos rir foi a primeira coisa boa que ele ouviu o dia inteiro. Bem, se o conselho é tão desfavorável, você já pensou em trapacear? De repente, o anel de pedra de Lit se transformou em líquido, espirrando no chão antes de retornar à forma de um mármore. 8 perninhas saíram do mármore de pedra, parecendo uma aranha que começou a se mover em círculos ao redor de Lit. Belo truque, você não acha? Capítulo 40, Aventura de Solis. Eu queria tentar isso, pois ganhei a capacidade de mudar de forma à vontade. Solos explicou. É incrível. O que você pode fazer dessa forma? O mesmo de sempre. Armazeno as coisas e uso as magias que você conhece consumindo sua mana. Se você me permitir, obviamente. Então, qual é o objetivo? Da última vez que verificamos, nosso vínculo mental estava em torno de 10 metros. Certamente, eu poderia plantar e usar você como um inseto, mas então eu precisaria recuperá-lo sem levantar suspeitas. Até que ponto você pode se mudar por conta própria? Estamos prestes a descobrir. Solos começou a se mover rápido, primeiro no chão e depois na parede, até que ela alcançou o teto. Então ela se moveu no lado oposto da sala, colocando 5 metros, 5,4 jardas, entre eles. Até aí tudo bem. Eu sinto que posso me mover ainda mais. Lita abriu a porta do quarto, verificando com a visão da vida que não havia ninguém escondido em algum canto ou atrás de uma passagem secreta que ele desconhecia. Então ele deixou Solos ficar mais longe dele. Ela continuou cantarolando o tempo todo, possibilitando a Lit determinar como a força da ligação mental deles mudava com a distância. A 10 metros, estava perfeitamente claro, como se ela ainda estivesse no dedo dele. Depois de 20 metros, 22 jardas, ficou abafado, ele ainda podia compartilhar seus sentidos e se comunicar com ela, mas isso exigia foco. A 30 metros, seus pensamentos eram apenas um sussurro. Eu não me sinto tão bem, tenho medo de que esse seja o meu limite. Se eu continuar mais, não poderei mais receber sua mana e começarei a consumir minha força vital para poder me mover. Minhas reservas não se esgotam como quando você me encontrou pela primeira vez, mas a ideia de ficar sozinha, sangrando energia a cada passo, me assusta um pouco. Lit podia entender seu medo. Ela já havia chegado muito perto da morte uma vez e, para sobreviver, Solos teve que pagar um preço terrível. Se mana é o problema, vamos ver se posso fazer algo a respeito. Lit criou uma série de mana com magia espiritual e a usou para se conectar a Solos. De repente, tudo ficou claro novamente, ele podia até sentir o corpinho dela realizar uma dança alegre.
Solos foi capaz de prosseguir rapidamente até que a distância entre eles fosse de 50 metros, 54,7 jardas, o novo limite do alcance da magia espiritual. O envio de mana para uma distância maior exigia aumento do foco e consumo de energia no lado Lit. Era como lançar e manter vários feitiços ativos ao mesmo tempo. Para Solos chegar aos aposentos, Lit exigiu que essa concentração se tornasse cega e surda para o que estava acontecendo ao seu redor, entrando em transe meditativo. Isso é completamente inaceitável. Eu preciso tomar conta do conde e dos filhos dele o tempo todo. O que aconteceria se fôssemos atacados enquanto eu interpreto a Bela Adormecida? Sem mencionar como posso explicar ao conde minha narcolepsia sem perdendo sua confiança ou revelando a existência de Solos? Lit tentou abrir os olhos, ouvir com os próprios ouvidos, em vez de usar os sentidos de Solos. Não foi fácil, foi como empurrar um carro para cima, o menor erro e ele voltaria à estaca zero. Após inúmeras falhas, Lit estalou. Me fode de lado. Se a fineza não funcionar, vamos usar força bruta. Lit acordou com força, seu quarto era como ele o deixara, a porta ainda trancada por dentro, desde que Solos tinha ido além de sua linha de visão. Ele podia ouvir e ver de novo, mas o fardo de sua mente e corpo permaneceu inalterado. Ele podia sentir sua mana sendo drenada, sua mente mais lenta que o normal. Era como tentar fazer um cálculo mental, apesar de um toque comercial que você não conseguia tirar da cabeça. O elo da mente ainda estava lá, mas estava bloqueado. Parece que nesse ponto eu posso usar meus sentidos ou os dela, não os dois. Não é ótimo, mas ainda é uma melhoria. Não vou ter que adormecer nos momentos mais estranhos, pelo menos depois de fechar os olhos novamente. Lit pediu que Solos voltasse. Após seu retorno, eles planejaram seus próximos movimentos. Nos dias seguintes, Lit ficava com os três nobres o tempo todo, barricando-se nos aposentos particulares do conde cercado por guardas. Dessa maneira, do lado de fora, pareceria que a chegada de Lit não mudara nada, mas as aparências não poderiam ser mais diferentes da verdade. Lit os fazia beber apenas a água que conjurava, e antes de deixá-los comer uma única mordida em qualquer alimento, ele usava a magia para procurar venenos e desintoxicá-los. Ele também usaria Vinir Erraditu, o feitiço de diagnóstico de magia de luz, para encobrir o uso do revigoramento, sua técnica de respiração de fortalecimento / imagem corporal, para verificar o corpo em busca de venenos de liberação lenta que eles poderiam ter ingerido antes de sua chegada ou qualquer anomalia relevante. O veneno estava principalmente na comida, coberto de temperos e molhos, e a única anomalia que ele encontrou foi a acne de Keila. Pobre garota. Essa merda não cobre apenas o rosto, mas também as costas e os ombros. Acho que, para sua estreia na sociedade, ela terá que escolher um vestido que deixe muito a imaginação. Mas enquanto Lit estava aparentemente escondido, na verdade estava checando seus suspeitos, um por um. Para evitar gastos de energia inúteis, ele estabeleceria seu vínculo mental com Solos antes de anexá-la a um prato, bandeja ou sob o colar de um criado. Ela então viajava para as cozinhas em busca de seu alvo, e só então enviava uma pequena explosão de energia para sinalizar para Lit começar a alimentá-la novamente. Ela seguia o suspeito durante o dia, esperando pegá-lo em flagrante. Normalmente ela não tirava nada disso, mas apenas as fofocas valiam a viagem. Suspiro, desde que a condessa partiu, tantas coisas ruins aconteceram, disse uma empregada na casa dos 20 anos. Sim, primeiro alguém tentou envenenar o conde e depois expulsou muitos de nossos amigos. Entendo que ele esteja com medo, mas isso foi injusto, disse um criado com apenas 18 anos. Cale a boca, idiota. E graças aos deuses ainda temos nosso trabalho e referências. Este não é um bom momento para preguiçosos e chorões, respondeu severamente uma empregada gordinha com mais de 40 anos. Pessoalmente, sempre considerei a senhorita mais louca do que um bolo de frutas, colocou Poutos, o mordomo e chefe da equipe que havia recebido Lita em sua chegada. Sempre incomodando o pobre conde e pedindo dinheiro.
Mas desta vez, acho que ela pode ter um motivo, que me dói admitir, é quase justificável. Ele disse dramaticamente, olhando por cima do ombro, como alguém que sabe demais. O que você quer dizer? O que você sabe? Logo Poutos foi pressionado a revelar sua descoberta mais suculenta. Não é óbvio? Quero dizer, quem em sã consciência defenderia essas duas escórias sem valor? Elas não são nada além de monstros com rosto humano, nem mesmo a Condessa sujaria as mãos com esse lixo. Estou tão feliz que eles finalmente se foram. Minha filha está ficando mais linda a cada dia, você sabe. Durante o último ano, passei todos os dias com medo, escondendo-a daquele idiota que andava por aqui, o Laurent. Quem se importa com sua filha, velho Fogin, derrame o feijão. Disse a empregada gordinha. Uma pequena multidão de criados se reuniu ao seu redor, mesmo que não houvesse mais ninguém por perto. Ele sussurrou como se estivesse prestes a revelar um segredo proibido. Acho que o garoto que acabou de chegar é o quinto filho do conde. Todos os presentes ofegaram de espanto. Pense nisso. Cabelos pretos, muito altos para a idade dele, obcecados por magia. Eles são claramente feitos do mesmo molde. Caso contrário, porque o conde o pintaria pessoalmente e colocaria a foto no salão de pintura, entre os membros de sua família? Porque ele mandaria o alfaiate da família para fazer seus vestidos e pedir ao garoto para se juntar a ele em seu momento de necessidade. Uma família deve ficar unida. Logo a sala inteira explodiu com gritos e conversas. É por isso que a Condessa estava com tanta raiva. Isso explica tudo. Você acha que ele poderia ser o próximo na linha de sucessão? Pobre Jadon. Enquanto a imaginação de todos estava enlouquecendo, Solos estava realmente feliz por ser uma construção mágica no momento. Ela estava rindo tanto que mal conseguia manter a forma. Se ela estivesse dentro de um corpo humano, estaria rolando no chão, abraçando a barriga e ofegando por ar. A reunião duraria muito, mas, felizmente, sua marca não estava muito interessada em fofocas e começou a se mover em direção aos aposentos do empregado. Solos prontamente se separou do avental em que ela estava escondida e a seguiu em silêncio até que ela conseguiu prender o sapato. A criada era um dos principais suspeitos de Lit, um membro do pessoal que tinha acesso a todas as refeições da família e com uma força física e mágica acima da média. Não muito, mas era tudo o que eles tinham. Todos os outros suspeitos anteriores não foram nada além de um fracasso. Claro, alguém roubava talheres, outro tinha um caso com outro membro da equipe, mas não era isso que Solos estava procurando. A jovem abriu o quarto com uma chave e depois entrou. Todos os quartos da equipe eram idênticos, com 8 metros de comprimento e 6 metros de largura. Haveria uma cama ao lado da parede no lado oposto da porta e mais 2 camas ao lado das paredes laterais. A única fonte de luz fora das lâmpadas de óleo seria uma única janela grande, e cada cama tinha um baú de madeira onde os criados podiam guardar seus pertences. Assim que ela estava sozinha, a empregada começou a resmungar alto. Aqueles idiotas! Tudo que eles pensam é fofocar e fazer com que tudo relacionado aos relacionamentos dos nobres seja sórdido. Quem se importa com quem fode com quem? Mal posso esperar para que essa bagunça acabe. Como a equipe foi reduzida pela metade, eu não fiquei mais relaxada. O conde diminuiu nossa carga de trabalho, claro, mas com metade da casa para limpar, agora Pontos tem o dobro do tempo para verificar nosso trabalho. Se eu tiver mais deméritos, esse velho bastardo vai tirar dinheiro do meu salário. Deuses, estou tão cansada. Ela fechou as cortinas e depois vestiu a camisola antes de dormir. Solos só podia suspirar interiormente. Acho que isso é apenas mais um busto. Ela realmente não parece ser uma assassina de sangue frio. Ela é realmente fofa, porém, especialmente sem todas aquelas roupas folgadas. Eu me pergunto se o dela é do tipo de corpo que Lit gosta, ou se ele se entregará a essas imagens. Ela riu. Acho que não. Com base em suas memórias, é muito cedo para seu corpo ter esses impulsos, e sua mente não se importava. Mesmo quando eu disse a ele que entrei no quarto das mulheres, ele não verificou minhas memórias nenhuma vez, ele só ouviu o meu relatório.
Solos usou o feitiço zumbido para evitar qualquer barulho para acordar a empregada adormecida, adicionando um toque de magia negra para escurecer a sala. Ela então começou a abrir o baú. Usando uma mistura de magia espiritual e habilidades de mudança de corpo, pegar a fechadura era fácil como torta. Enquanto vasculhava os pertences pessoais da empregada, Solo se perguntava sobre sua vida. Sempre parece tão estranho estar longe de Lith. Estou tão acostumada a ouvir constantemente seus pensamentos, preocupações e memórias que todo esse silêncio na minha cabeça parece realmente solitário. Mesmo quando ele dorme, sua mente sempre me faz companhia. Depois de todos esses anos, ainda não descobri o que ele é para mim. Uma companhia. Um hospedeiro. Um mestre, ou melhor, minha mãe. Afinal, ele me deu uma segunda vida, e minha primeira lembrança feliz começa com ele. As únicas reminiscências que tenho antes de conhecê-lo estão cheias do medo de morrer ou me perder. A busca não deu resultados, não havia nada fora de roupas casuais, sapatos, lembranças de família e correspondências inofensivas entre ela e seus entes queridos. Suspiro, de acordo com as histórias de detetives da Terra, o culpado deve ter consigo uma carta detalhada do instigador, dinheiro, um sinete, um frasco de veneno ou outros enfeites. Já estando na sala, Solos decidiu também verificar as camas restantes e os baús de madeira, começando pela do lado esquerdo da sala. Acabou sendo ainda mais brando que o anterior. 2 já foram, falta 1. Solos abriu a última fechadura, examinando as roupas, as cartas e as bugigangas contidas no último baú. Ela virou um velho par de sapatos de cabeça para baixo, quando um tesouro escondido caiu em suas mãos. Bem. O que temos aqui? Continua.